Boa noite a todos. Que a gente possa então estar aproveitando ao máximo esses momentos em que eu estava aqui, aí eu pedi para cantar uma música do Bezerra, né? Porque chegou uma equipe de trabalhadores, né? Nessa época do ano é sempre muito natural que os corações estejam assim mais sensíveis, né? Mais abertos. E veio uma equipe de trabalhadores que vai estar, vamos dizer assim, auscultando as necessidades de cada um e providenciando algo de bom. Então que a gente possa realmente estar aproveitando ao máximo a nossa presença aqui hoje, né? E agradecer a esses espíritos tão dedicados. Bom, o tema de hoje, né, causa e efeito. Quando você fala isso, a gente sempre lembra das coisas ruins que nos acontecem e por que elas nos acontecem, né? Boa noite. Então, é natural a gente pensar causa e efeito. É aquela coisa do karma, né? O que eu fiz de errado, agora estou sofrendo. Taquei pedra na cruz, agora estou sofrendo na minha vida aqui, né? Não vamos pensar só assim. Causa e efeito. Os efeitos são ruins se as causas não são boas. Mas os efeitos podem ser bons se a gente tiver feito coisas boas. Então, a gente vai falar sobre esse tema, é lógico, pela ótica espírita, né? Para que a gente, se familiarizando com os conceitos da doutrina, vá também se transformando, se melhorando. Esse é o objetivo. Ninguém vem aqui para só receber passe, a gente vem aqui para crescer, para evoluir, para aprender. Então vamos lá. Todo mundo fala assim, lei de causa e efeito, lei de causa e efeito. Dentro da doutrina espírita não existe lei de causa e efeito. Nunca se falou em lei de... Fala-se muito, mas Kardec nunca falou em lei de causa e efeito. Kardec fala, né, que existem consequências boas ou ruins de acordo com aquilo que nós fazemos. Fazemos escolhas acertadas, né? Então, boas ações repercutem em bons efeitos para nós. Então, Kardec não falou em lei de causa e efeito, tá? Ele fala, então, em consequências. Vamos lá. Então, mas por que se fala em lei de causa e efeito? Porque é natural, todo mundo fala nisso, né? Existe dentro da doutrina espírita, que os benfeitores espirituais trouxeram, 10 leis. E eu pus aí para que vocês vejam que não tem lei de causa e efeito. Essas são as 10 leis morais ou naturais que os espíritos ditaram a Kardec, né? E são dessas 10 leis naturais que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos que foi feito o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, baseando nessas 10 leis, os Espíritos foram ditando situações com os ensinamentos de Jesus que tinham a ver com essas situações. Então vamos lá. Vocês estão vendo que está em amarelo a lei do progresso e a lei de liberdade, né? Porque é daí que sai esse princípio de causa e efeito, né? Princípio, não lei, tá bom? E por que princípio? Porque ele se baseia em duas coisas básicas da doutrina espírita: o livre-arbítrio e a reencarnação. Livre-arbítrio é o quê? Possibilidade de a gente fazer o que quiser. Vem da lei de liberdade que Kardec nos falou, nos ensinou, né? E a reencarnação, o que é a reencarnação? A possibilidade de nascermos de novo para fazermos melhor o que nós não fizemos muito bem feito. Vem da lei de progresso, da evolução de todos nós espíritos. Então, interessante a gente pensar nisso, ó. Princípio de causa e efeito, princípio,
né, derivados de dois conceitos básicos da doutrina espírita: livre-arbítrio e reencarnação, tá bom? Quando se falou em causa e efeito dentro da doutrina, sempre pensando, hein, gente, nós estamos dentro de um centro espírita, certo? Então nós não vamos falar aqui do que não está ligado às orientações dos espíritos superiores que ditaram a codificação. Então, na pergunta número 4 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou onde se pode encontrar a prova da existência de Deus, né? Kardec já foi logo no começo, né? Primeiro ele perguntou o que era Deus e depois já, ó, a pergunta número 4, né? Onde a gente pode encontrar a prova da existência de Deus? E a resposta dos Espíritos, num axioma. Um axioma, até pus aqui embaixo, ó, são verdades inquestionáveis que são universalmente válidas. Né? Isso é um axioma, ou seja, é uma verdade que não é questionável. Todo mundo concorda com aquilo, tá bom? Então, um axioma que aplicais às vossas ciências. Ciências físicas, materiais. Não há efeito sem causa. Ou seja, o que é a causa da existência nossa, do mundo? Deus. Né? Nós não conseguimos explicar. Né? Então, Deus não é para ser explicado, nem para ser entendido. Nós não conseguimos. A nossa capacidade não abrange o conhecimento e a capacidade de Deus. Então, mas agora, aquela historinha, você olha para o céu e vê lá um monte de estrelas que são sóis, né, que planetas girando em torno deles, sóis que já morreram, estrelas, então que a luz está vindo para cá até hoje, né? Nenhum tomba com o outro, está tudo funcionando, né? Quem fez isso? Essa inteligência suprema é Deus, tá? Nós não vamos definir o que é Deus. Então vamos lá. Não há efeito sem causa. Então tudo que acontece como consequência de algo, é sempre consequência de algo, certo? Por que chove muito nessa época do ano? Porque aquece mais, mais calor, forma mais nuvens, precipitação e um monte de outras coisas. Mas, então, sempre existe uma razão, né? Então, todos os efeitos são consequências de algo. Então, existe sempre uma causa, né? Então, vamos lá. Essa expressão causa e efeito, ela é utilizada para, sim, falar das consequências, né? Ou seja, dos efeitos que são gerados por quê? Por alguma ação, por alguma escolha que nós fizemos. Boas escolhas geram bons efeitos. Más escolhas ou escolhas não muito boas geram situações, efeitos, né? Maus ou não muito bons. É isso. Então, é bem simples de a gente entender isso, né? Mas existe, aqui, assim, a gente escuta muito falar em karma. Karma seria karma com K, né? Seria assim uma consequência daquilo que nós fizemos. As religiões orientais falam muito disso, né? Outros falam lei de ação e reação, que é a terceira lei de Newton, né? Da física, né? A toda ação corresponde a toda força, uma força contrária, de mesma intensidade em direções opostas. Isso é física, ninguém duvida. Mas a lei de causa e efeito que o pessoal usa, fica parecendo que é assim, ó, eu fiz, pá, eu sofro. E aí a gente esquece uma coisa, que Deus é sábio, é justo, mas é também misericordioso. Então Deus tem misericórdia. Certo? Misericórdia é se compadecer, se apiedar da miséria moral, intelectual dos outros. Então veja, causa e efeito seria uma condição para o mundo moral, para o mundo espiritual, mas que não é assim, ó, aconteceu, volta do mesmo jeito. Porque se fosse assim, gente, nós nunca íamos estar aqui, tá? Porque nós já fizemos tanta bobagem que se não tem bolso suficiente para pagar os boletos que nós já geramos. A gente gerou tanto boleto já que não tem, sabe? Não vou nem falar em boleto mais, Jô, para. Boleto não fala mais. Certo? Boleto não é bom falar.
agora essa época aqui, banco está fechado. Mas é o seguinte, ó, Deus tem misericórdia. Então não é... Vamos lembrar, Pedro fala assim, ó, o amor cobre a multidão dos pecados. Ou seja, amor, uma situação de amor pode apagar vários erros meus. Então, existem consequências, efeitos para os meus atos equivocados. Mas não é se eu matei. Jesus fala, ó, se você matar pela espada, vai morrer pela espada. Mas ele estava falando, não podemos levar tudo que está escrito no Evangelho, na Bíblia, ao pé da letra. Vamos então pensar numa coisa, ó. Aí a gente volta para a doutrina espírita. No livro Céu e Inferno tem eu acho que é a parte mais bonita daquele livro, que é o Código Penal da Vida Futura. Ou seja, o que Kardec fez assim, ó, você faz isso aqui, você sofre do outro lado. Ele vai falar assim, ó, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais. Então, vê, ele fala que o mal tem consequências. Mas também ele fala assim, ó, como não há uma única ação meritória, uma coisa boa que você faça, né? Um só bom movimento da alma que se perca. Então, veja, tem consequências ruins, mas tem consequências boas, gente. E o objetivo aqui é dar essa visão positiva da vida. Não é ficar falando, nossa, eu estou sofrendo hoje, que eu devo ter feito muito mal lá no passado. Devo ter, como eu disse, tacado pedra na cruz, né? Porque hoje eu sofro, hoje eu tenho alguém que sofre do meu lado, que me faz sofrer também. Calma, calma que não é assim. Vamos lá. Ó, Jesus disse, como eu estava dizendo para vocês, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Então Jesus dá uma situação assim, ó. Pão, pão, queijo, queijo. Não tem. Tá. Mas ele fala mais também, ó. Ele fala assim, ó. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O que é ser escravo do pecado? Tipo assim, eu faço um erro, aquele erro vai me acompanhar, né? Por isso que a gente fala que os vícios, a pessoa que é viciada, seja no que for, ela é um escravo daquele vício. Ela acha, não, eu faço porque eu quero. Eu bebo porque eu gosto de beber. Não, você bebe porque você é escravo. Se você fala assim, ó, eu não quero beber mais e conseguir parar, então tudo bem. Mas se você não consegue, mas meu amigo me convidou. Mas meu fulano, mas teve uma festa de aniversário. Tá, então você é escravo. Você não é dono da sua própria vontade. Então, é isso que ele quer dizer. O pecado é erro. Tá? Pecado é pensar numa coisa, tentar e não conseguir. É isso. É errar o alvo, vamos dizer, ó, vou atirar, vou dar um tiro no relógio, errei. Eu cometi um pecado. Pecado é uma palavra grega. Tá? Vamos pensar que não, senão a gente fica... Então, todo mundo que erra fica escravo, fica dependente daquele erro. Mas ele fala também, ó, porque aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Ó, semeou ventos, né? Colheu tempestade, né? Sempre pro lado negativo. Mas se semeou rosas, colhe rosa. Pode até espetar a mão, né? Com um espinho, mas são rosas, né? Melhorou já. Por quê, gente? Pra gente tentar... O que eu estou tentando mostrar para vocês é que todo erro tem consequência. Mas quando a gente acerta também tem consequência. E são boas as consequências, tá bom? Vou mostrar para vocês uma passagem do Evangelho. Essa passagem é aquela em que Jesus cospe na terra, faz uma lama, põe no olho de um cego de nascença. Em alguns evangelhos eles põem a cura do cego de nascença, em outros a cura do cego de Siloé. Por que de Siloé? Porque Jesus faz isso, põe lama no olho do cego e manda esse cego ir no tanque de Siloé se lavar, tirar o barro que ele fez. Quando o cego se lava, ele passa a enxergar, cego de nascença. O cego, era cego, ele não viu Jesus, né? Ele estava na presença de Jesus, mas ele não viu, ele não enxergava. Quando ele volta, ele não sabe quem é Jesus, certo?
e Jesus já não está mais presente. E todo mundo, mas você não é aquele cara que era cego desde pequeno que pedia aqui? Sou eu mesmo. E quem te curou? Ah, um cara que chama Jesus. Né? Aí chamam os pais dele, não, ele era cego desde quando nasceu, tal. E, bom, essa é a passagem, tá? Está no Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Mas o interessante para nós aqui é o comecinho da passagem, antes de Jesus curar. Fala-se assim, ó. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, mestre, olha, o rapaz era cego de nascença. Eles perguntaram, mestre, por que foi que esse homem nasceu cego? Então eles sabiam que ele era cego desde quando nasceu. Por causa dos seus pecados, mas que pecados que ele cometeu antes de nascer? Então vocês estão vendo que eles já acreditavam na vida antes, a existência da vida antes da atual encarnação, né, de outras vidas. Então, por causa dos seus pecados ou por causa dos pecados dos seus pais? Ou seja, olha a ideia que eles tinham, era uma ideia bastante precária, que se o meu pai comete um erro, eu pago por ele. Né? Então, nasceu cego e Jesus, né, responde dessa maneira para eles. Nem uma coisa, nem outra, mas para nele se mostrar o poder de Deus. Então ele não era cego porque os pais deles tinham pecado, nem porque ele tinha pecado ou cometido erros. Ele era cego por existia um objetivo maior, que era nele se mostrar o poder divino. O que será que é isso? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Emmanuel vai falar assim, ó, pra gente, esse livrinho, o pessoal gosta aqui de animal, né? Esse livrinho chama Aulas da Vida. E é um comentário, uma pergunta que as pessoas fazem, por que os animais sofrem? Por que os animais, bichinho, né? Sofre, um é cego, outro tem problema, uma pata, nasceu sem uma pata. Por quê? Eles não têm pecado, né? Não têm racionalidade, eles não cometem erros porque querem. Né? Nós cometemos erros de maneira fria. Às vezes, eu quero prejudicar fulano e vou fazer isso. Mas os animais não fazem isso. Né? Então, perguntaram para o Emmanuel, mas Emmanuel, por que os bichos sofrem? Né? Porque se eles nunca cometeram nenhum pecado. Ele fala assim, ó, que é imperioso interpretar a dor. Aí ele fala no modo geral, né? Por mais altos padrões de entendimento. Ninguém sofre, ninguém, ó, de um modo ou de outro, tão somente para resgatar o preço de alguma coisa. Ou seja, você não sofre porque você já cometeu um erro. Sofre-se também angariando os recursos precisos para obter essa outra coisa que você quer. Vou dar um exemplo. Você, consórcio de carro, de casa, você paga e não tem o bem. Demora lá 2 anos, um bem, né? Que você precisa pagar bastante tempo. Você paga lá, você faz um financiamento, você financia, usa o bem e vai pagando. Mas um consórcio, você vai pagando e você espera ser sorteado, por exemplo. Então veja, enquanto você está pagando, não estou dizendo que pagar a prestação é bom, mas você paga a prestação de uma coisa que você está morando, por exemplo, você está usando um carro, estou me beneficiando. E quando você está pagando e não tenha o bem ainda? Então, podemos fazer esse paralelo. Então, a gente, às vezes, está passando por dificuldades aqui, não é porque a gente cometeu erros, mas é porque a gente tem um propósito. Ó, eu me esforço, quem vai na academia, né, fazer exercício, vocês me desculpem, fazer exercício não é gostoso, né? Cansa, sua, né? Não é gostoso. Agora, mas dá um corpo bonito, tá? Então você está fazendo um esforço, você está se desgastando, né? Acorda cedo, né? Não come direito, tudo, né? Tá certo? Né? Mas vai na academia, vai lá e faz exercício e não sei o quê. Então,
você está fazendo um esforço, você está sofrendo, vamos dizer assim, para ter o que você quer, um corpo mais definido, assim que fala, um corpo definido, né? Então, todo mundo pode fazer o que quiser. Então, às vezes, a gente precisa tirar essa ideia de que quando uma pessoa está passando por uma dificuldade, ela está pagando pelos erros de alguém ou dela mesma. Nem de alguém, nem dela mesma. Pode ser que ela esteja trabalhando pelo seu progresso. Então, trabalhar pelo progresso dá trabalho, gera esforço, né? Vamos pensar assim, ó, se a dor, né, corrige o passado, ó, fiz um erro no passado, a dor que eu estou passando hoje está corrigindo, está me fazendo reparar aquele erro, né? Ou também os erros atuais, né, não estudei e não passei na prova, né? Ela também pode estar construindo um futuro novo. E é isso que eu trouxe como objetivo aqui. Não olhar para a dor que nós estamos passando, muitos de nós, como um castigo, como uma reparação, mas também como uma oportunidade, né? Oportunidade de crescer, de evoluir, de melhorar. Essa dor de quem está querendo evoluir é a dor serviço, a dor evolução que a gente chama. É uma dor que está trabalhando hoje em mim para que eu cresça, para que eu progrida, para que eu evolua, né? Por quê? Porque nós, cada um de nós aqui, é um espírito imperfeito, trabalhando pela nossa purificação. Seremos um dia espíritos puros, né? Mas ainda estamos longe desse processo. Então, nessa análise da dor que a gente está fazendo, é bacana você pensar assim, ó. Pensa no seguinte: eu estou sofrendo por causa de um prejuízo para a Renata, agora estou sofrendo, fui preso. Estou sofrendo por causa do prejuízo que eu causei a Renata. Ou eu estou sofrendo pela causa, eu quero evoluir. A minha causa é a minha evolução. Então, eu querendo evoluir, eu me esforço. Então, eu estou sofrendo hoje, estou me desgastando, mas com um objetivo lá na frente. Então, é possível que a nossa dor seja por causa de algo, mas é possível também que a nossa dor seja pela causa que nós queremos abraçar, que nós já abraçamos, quer dizer, né? E que queremos atingir. Então, eu vou chegar... Kardec vai falar sobre isso, tá? Ele vai falar assim, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Chama Bem-aventurados os aflitos. É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 5. Por que será que é o maior? Porque todos nós somos aflitos, passamos por dificuldade, todos nós. Então, é onde mais Kardec se dedicou, ó. Vocês estão sofrendo, mas tem jeito, calma. E Kardec fala assim, ó, existem as causas atuais das aflições nossas, mas existem também as causas anteriores. Atuais desta vida, anteriores de vidas passadas. Então Kardec não falou das dores para um futuro melhor. Será que o Kardec pisou na bola, comeu barriga? Então vamos lá. Os sofrimentos, ó, ele vai falar assim, ó, esse é o item 7. Os sofrimentos devidos às causas anteriores à existência presente, como os que se originam das culpas atuais, ou seja, anteriores e atuais, né? São muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sobre o que sofre, o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser ao seu turno, né, tratado duramente e com desumanidade. Se for orgulhoso, poderá sofrer a humilhação. E ele continua. Mas tem alguns jovens aqui. Jovens precisam estudar, né? Então é importante, quando a gente está estudando, prestar atenção em umas coisas. Parece que ele não falou de causas futuras, né? de dores por objetivos futuros. Mas, ó,
eles são muitas vezes a consequência da falta cometiva. Muitas vezes, não é todas as vezes. Muitas vezes, é mais do que a metade. Mas não é totalmente. Então não é todas as vezes consequência de uma falta. Então, os nossos sofrimentos não são sempre, Kardec falou, né? Ó, se ele for duro, ele poderá. Ele não falou que ele vai ser. Poderá ser. Está no futuro. Futuro, né? Então veja, Kardec se preocupou com isso, sim. Ele fala assim, ó, não se, aí no item 9, logo pouco abaixo. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento, porque se passa neste mundo, seja necessariamente o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas. Escolhi passar por aquilo, né? Provas escolhidas por mim, espírito que iria encarnar, né? Para a minha purificação. Então eu cometi erros, eu sei dos meus erros, mas Deus já me perdoou, gente. Para com essa história de que Deus castiga. Deus perdoa, né? Quem castiga somos nós, um ao outro. Mas às vezes, a Renata fez uma palestra, que eu não lembro o nome, eu sei que o sobrenome dela era Pereira. Ele, numa encarnação, foi senhor de escravo, o escravo fez uma bobagem, aí ele pôs o braço do escravo numa moenda de engenho lá da coisa. Doeu o braço do escravo. Desencarnou, ele, o escravo, né? O escravo, acho que primeiro que ele, né? Desencarnou, se arrependeu, sofreu muito. Então ele definiu, né, que ele queria, na próxima encarnação dele, perder um braço também, na mesma época que ele fez o escravo perder. Só que ele estava arrependido do que ele fez. Aí ele veio, ele reencarnou, trabalhava, ajudava muita gente. Aí um dia ele sofreu um acidente, perdeu um dedo, né? Perdeu um dedo. Aí ele ia no centro espírita e os espíritos falaram para ele que, olha, você tinha escolhido perder um braço, mas a sua atuação no bem, a sua ajuda ao próximo, gerou tanta boa energia em seu entorno, à sua volta, né? Que Deus, né, ele usa o termo Deus, né? Ele achou por bem que você perdesse só um dedo. Então veja, ó, ele veio aqui para perder um braço. E, no entanto, perdeu só um dedo. Não que seja pouco perder um dedo, pelo amor de Deus, eu não quero perder nenhum. Mas ele, né, para quem é perder um braço, perder só um dedo, tá bom demais, né? Então vejam que nem sempre as coisas são preto no branco, sabe? A lei de Deus, gente, ela quer que a gente progrida, que a gente evolua, ela não quer que a gente sofra, né? Deus quer que a gente cresça. Então, Kardec vai falar assim, ó, isso é bacana, ó. A expiação serve sempre de prova. Então toda expiação que é sofrimento brabo, ela serve sempre de prova. Mas nem sempre a prova é uma expiação. Dá para entender? Ó, eu estou sofrendo, né? Eu estou sofrendo, mas eu posso usar essa minha expiação, que é o meu sofrimento, que não teve jeito, como uma prova para eu crescer, para evoluir. Então, o homem que perdeu o dedo, ele já era uma pessoa boa, mas ele perdeu o dedo e ele não se revoltou, por exemplo, ele continuou trabalhando. Ele não falou assim, não, agora que eu perdi um dedo, o trabalho não é para ninguém. Né? Não, ele continuou trabalhando. Então, ele usa aquela situação dele para ele crescer. Então, todos nós aqui estamos passando por dificuldades. Eu não tenho dúvida nenhuma. Aqui, cada criatura está passando por dificuldade, eu tenho certeza disso. Em algum plano, em alguma situação da sua vida. Mas ao invés de chorar, de se revoltar, de reclamar, nós podemos muito bem aceitar, tentar aprender com a nossa dificuldade, evoluir. Então, provas e expiações, o Kardec fala, né, são sempre sinais de nossa relativa inferioridade, nossa pequena evolução moral. Mas, né, porque o que já está perfeito não precisa ser provado. Mas, então, gente, vamos utilizar as nossas dificuldades, não como pensar assim, Deus está me castigando. Vamos pensar assim, o que Deus quer de mim nesse momento?
o que eu posso fazer para passar por esse momento que eu estou vivendo da melhor maneira possível? E olha, vai ter muita boa intuição para que você tome um rumo adequado. Então a gente pode concluir que doutrina espírita não fala assim, não tem aquela coisa assim, ó, você está sofrendo hoje porque você é um pecador, porque você errou, né? Então não dá para generalizar o sofrimento como sendo sempre uma punição. Não é isso. Sofrimento é, muitas vezes, até quando é punição, pode ser utilizado como ferramenta de progresso, de evolução, tá? Então, ó, a causa do nosso sofrimento não é a do seu, é do nosso sofrimento, né? Não está somente ou no passado ou no presente, mas está também no futuro, ou seja, nos objetivos que eu tracei para a minha vida, nos planos que eu fiz para a minha evolução, para a minha depuração ou purificação, dá o nome que vocês quiserem, né? Essa é a chamada dor evolução, ou seja, eu estou sofrendo sim, mas com objetivo de crescer, de melhorar, de ser uma pessoa melhor, né? E aí é que entra a nossa, assim, o objetivo maior dessa conversa de hoje. É que a nossa reencarnação, gente, não é um processo punitivo. Então você não está passando por dificuldades porque Deus está te castigando. Esquece disso. Esquece. Certo? Porque Deus é a infinita misericórdia. Certo? Então, ó, é manifestação da misericórdia divina para que nós aprendamos a fazer as escolhas corretas. Estamos aqui para aprender a escolher, aprender a amar, né? Mas escolher o caminho correto, escolher o bom caminho, né? Eu termino com essas duas mensagens do Evangelho. Tá lá, Jesus foi na casa de Marta e de Maria, que eram as irmãs daquele rapaz que Jesus, vamos dizer assim, tirou do túmulo, né? Lázaro. Então vamos lá, ele está na casa das duas e a Marta está lá, louca, fazendo comida. Vocês conhecem gente que faz isso, né? Nossa, tem visita em casa, Jesus está em casa para fazer comida, precisa varrer a casa, fala, limpa aí, Galácia, sai daí que é para limpar. Sabe, é assim, todo mundo naquela correria, né? Jesus sentado falando. A Maria vai no pé de Jesus, fica lá, põe o rosto no joelho de Jesus, assim. Você já deve ter visto essa imagem, né? Maria lá escutando, babando, e Jesus falando ela babando, né? E a Marta louca da vida com a Maria, que não estava ajudando ela, né? Então a Marta vai lá e reclama, ó, mestre, ó, fala com ela aí, ó como ela tá. E Jesus fala assim, ó, até o jeito do evangelho é Marta, Marta, olha, eu fico imaginando Jesus chamando atenção. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada, cansada, né? Com muitas coisas. Estava vendo a casa, fazendo comida, né? Mas uma só é necessária, é importante. E Maria escolheu, né? A melhor parte, a qual não lhe será tirada. Qual era a melhor parte? Você já consegue imaginar que Jesus chegou na tua casa? Jesus, aquele lá que todo mundo sabe quem é. Ele chegou na tua casa e você fala assim, ó, bom, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Fica aí, passeia no jardim aí, Jesus, vamos conversar com Jesus, gente. Vamos ficar lá do lado dele. O que ele falar? A gente quer escutar, né? E na hora da comida a gente vê depois. Tá com fome, Jesus? Não, ele quer falar, ele quer ensinar, ele é professor, ele é mestre. Né? Então veja, o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa escolha? É por isso que eu estou dizendo que nós viemos aqui na Terra, encarnamos, para aprender a escolher. Fazer a melhor escolha, a boa escolha. A escolha que a Maria fez e que a Marta não fez. Você consegue imaginar que logo depois Jesus foi crucificado? Acho que a Marta falou assim, meu Deus, né? Estava com uma dúvida, queria conversar com Jesus.
Cadê ele? Foi embora, mas quer que eu fale o que ele me falou? Maria fala, não sei se eu vou falar. Né? Ah, não sei se eu vou falar, não. Tá? Por que eu não sei? Porque você não merece. Você foi, chamou a atenção dele por causa de mim aqui, agora eu não falo mais. Então é assim, gente, a gente precisa saber fazer boas escolhas. Né? E eu termino com essa frase de Paulo. Né? Todas as coisas, então eu posso tudo, ó. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Eu posso sair daqui agora, hoje diz que é Natal, né? Amanhã, né? Posso encher a cara? Posso. Convém? Não sei. Né? Pensa bem, vê se convém. Né? Eu posso... Natal tem direito, né? Tem direito. Vai fazer o quê? Convém. Então, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ou seja, nem todas trazem benefícios para mim. Às vezes é até agradável. Mas não faz mal nenhum. Como falou o padre, tomar um vinhozinho não faz mal nenhum. Pode tomar, não tem problema. Agora, quem sabe o que um copo de bebida alcoólica causa no nosso perispírito, a gente já pensa duas vezes. Por quê? Porque quando eu tomo uma bebida, quando eu uso drogas, as lícitas e as ilícitas, né? Lícita é muito remédio, tudo. Você expande a sua capacidade de percepção. E você expande para perceber o bem e o mal. Você fica mais vulnerável também. Então, é que eu quis aqui hoje trazer essa ideia de que a nossa dor, nosso sofrimento não é castigo, é oportunidade. Então, que a gente possa usar a nossa atual encarnação, o nosso hoje, para nos beneficiar, para evoluirmos, para nos purificarmos. Chega assim no Natal, né? A gente fala, poxa, Natal é nascimento de Jesus. Muita gente não pensa nisso. Natal é dia de ganhar presente. Pode ser, tudo bem. Edifica. Né? Convém, faça o que quiser. Mas vamos pensar num exemplo. Jesus nasceu numa simplicidade incrível, né? Lá no meio de animais, tudo. E morreu no meio de 2 ladrões. Né? Nasce no meio de animais, morre no meio de ladrões. E, no entanto, ninguém desvaloriza a mensagem de Jesus por esses 2 fatos. Né? Então, não é com quem você está, não é aonde você está que te define. É aquilo que você faz para o seu bem e para o bem dos outros. Então, que a gente use esse momento de reflexão que é o Natal para pensar nisso. Eu estou passando por dificuldades? Eu tenho certeza que está. Porque eu estou, todo mundo está. Pode ser dificuldade material, do tipo financeira, orgânica, pode ser dificuldade emocional, estou vivendo um problema aí e tal. Pode ser. Mas pensa, né? O que esse problema pode estar fazendo para que eu melhore? Como eu posso me utilizar dessa situação que eu estou vivenciando para me ajudar e também ajudar aqueles que estão ao meu redor? Então, fica essa ideia. A dor não é um castigo, é uma oportunidade de evolução. Tá bom? Obrigado.